eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Yeah. Os justos saltam de alegria. Os adoradores digam glória a Deus. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu siga? Se não for pra te servir, porque eu sou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Yeah. Te adorar, Senhor, estou aqui. Oh, estou aqui. Yeah. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Oh, yeah, oh, oh, no, no. Te adorar, te adorar, te adorar. Oh, eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, te adorar, Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, povo de Deus. A Bom. paz do Senhor. Bom Paz. dia. Paz e graça. Hoje nós vamos iniciar o encontro 195 para a glória do Senhor. Uau. E que bom estarmos aqui mais esse encontro juntos para aprendermos uns com os outros. Glória a Deus que você despertou, que você está aqui, tem um propósito em todas as coisas, né? Amém? 195, hein? Fico pensando, que número, hein? Gente, é muito encontro. Glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? E eu gostaria de começarmos com uma oração. Como a gente sempre fala, né? Não fica aí confortável, vai para um lugar desconfortável para o sono não vir, te pegar, para você poder participar, prestar atenção, ser ministrado, porque você acordou, né? Então faça valer a pena, né, ter acordado nessa madrugada, para você aproveitar cada momento. Vai para uma cadeira aí dura. Eu já vim aqui para minha cadeirinha, porque se eu ficasse na cama hoje, com certeza eu não ia participar, hein? Porque o sono vem mesmo, não tem jeito. E se você puder entrar em oração aí comigo, ora também ao Senhor, clama por esse encontro, clama por essa palavra, que Ele possa falar assim profundamente no nosso coração, que a gente possa sair daqui realmente assim transformados, que a gente possa sair daqui assim com novas chaves, né? Para o nosso dia, para nossa semana, que não seja um encontro em vão, né? Que a gente não venha aqui só na emoção, mas que a gente realmente assim sinta a presença do Senhor, sinta mudanças acontecendo na nossa vida.
Então, já em espírito de oração, se você puder fechar seus olhos, intercede aí também por nosso encontro, né? Intercede aí com suas palavras, no seu momento, e clama ao Senhor por tudo isso. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor, te agradecemos por mais esse encontro. Nós estamos iniciando, Pai, o encontro 195 é para a glória do Senhor, tem tudo a ver com o Senhor, Pai, não tem nada a ver conosco, Pai. Até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Obrigada, Pai, por cada pessoa aqui que vem nos encontros, os que vêm sempre, os que vêm de vez em quando, Pai. Pai, muito obrigada por tudo. Que o Espírito de Deus conduza, Pai, cada momento desse encontro, trazendo paz, edificação aos nossos corações. Fala, Pai, através da Tua palavra que for ministrada aqui, que possamos sair daqui, Pai, fortalecidos em Tua fé, Pai. Fale de maneira individual, que o Senhor possa tomar a direção desse encontro, Pai. Existe uma programação, quem vai trazer a palavra programou algo, Pai, mas que se o Senhor precisar, Pai, tirar tudo da programação e colocar do seu jeito, Espírito Santo, conduza cada detalhe. Então faça, Espírito Santo, é teu, a casa é sua, o encontro é seu, é tudo para a tua glória, Senhor. Pai, também queremos pedir por aqueles que vão assistir esse encontro gravado, toca, Pai, o coração dessa pessoa. Pai, nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que sejamos hoje a boca certa para o ouvido certo, né? Amém. E hoje que vai trazer a palavra é meu esposo. Pode ficar à vontade, Márcio. A palavra é sua. A paz para todos. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando? É o primeiro encontro. Se tiver, coloca a mãozinha aí, para explicar como é que fica a dinâmica. Senão a gente vai continuar. Pelo que eu estou vendo os rostinhos aqui, eu já conheço bem. Então, nós vamos bater um papo hoje aqui. Nossa, pensa numa palavra que foi difícil, né? Vocês viram que nem teve tema antes no grupo, porque já era tarde e eu ainda não tinha conseguido parar para ter ali um download com Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nós somos assim, né? A gente sempre quer que as coisas façam sentido, né? Nós estamos acostumados a querer que as coisas façam sentido, né? Então, aí quando sai um pouquinho ali do script, você fica, meu Deus, e agora? Mas, enfim, vamos lá. A gente é assim, né? A gente nasce e logo os pais já começam a dizer para a gente o que faz sentido dentro de casa e o que não faz sentido dentro de casa, né? Então, vamos supor, né, eu falo que aqui os meus agora já estão um pouquinho maiores, mesmo assim, tem essas regras. Não faz sentido uma criança pegar um copo de vidro, né? Não faz sentido uma criança passar roupas, é perigoso. Não faz sentido por quê? Porque existem regras que organizam a nossa vida para dar sentido a tudo aquilo que a gente faz, né? Só ajustar aqui o som. Então, existem regras para fazer sentido em tudo aquilo que a gente faz. Então, traz alguns pontos aqui para a gente refletir, né? Quando a gente entra na escola, por exemplo, a geografia, o que ela nos ensina? A geografia nos ensina o sentido do ecossistema, do relevo, das 4 estações do ano. Aí, em biologia, você vai entender ali sobre os seres vivos, mamíferos, répteis, enfim, né? Matemática vai ensinar o que? A lógica, né? A lógica de que a matemática vem com aquela coisa de que tudo
está ligado a uma lógica. O português ele nos ensina no sentido de falar direito, de escrever, de se comunicar, e a gente traz esse condicionamento de uma vida que tem que ter sentido para o reino de Deus. A gente pega isso aqui na nossa vida, aqui, na nossa vidinha material, e quer fazer ter sentido para o reino de Deus. É muito lindo, né? Muito lindo, assim, a gente chegar, sentar ali no banco da igreja, ouvir uma história, um testemunho ali de superação, principalmente em áreas que eu estou precisando superar. Então, aí fica aquela pergunta, né? Eu mesmo gosto muito de ouvir testemunho, né? Quem nunca se fortaleceu ouvindo testemunho? Não é verdade? Quem nunca, sabe, estando doente, se fortaleceu de alguma forma ao ouvir um testemunho de cura? Uau! Então, se Deus curou aquela irmã, né? Então Deus vai, né? Vai me olhar aqui também, né? Então, quem nunca, quando estava desempregado, ouviu um testemunho de alguém que acabou de abrir uma porta de emprego, tem uma porta de emprego aberta, quem nunca teve a sua fé fortalecida? Mas tem momentos que a gente vai sentir dor e crise, e aparentemente nada vai acontecer. E é sobre esses momentos que a palavra de Deus vai nos ensinar a lidar com eles hoje. Então, assim, eu quero que você preste bastante atenção, quero que você abra sua Bíblia lá em Marcos 6,16, por isso eu copio aqui o texto, para jogar lá no Marcos 6,16. Ô, Márcio, Oi. a Josemira comentou que para ela a sua câmera tá fechada, mas para mim tá aberta. Tá todo Ah, mundo. eu fixei aí, é porque o áudio tá saindo em um e a Agora tela tá saindo abriu. em outro. É, Ah, Agora, então agora tá. abriu. Uhum. é que eu tenho que dar os jeitinhos aqui para funcionar. Que a câmera do meu laptop é terrível, mas se eu coloco o áudio do computador, eu não consigo transmitir o som. Vamos lá. Marcos, que Marcos? Marcos 6,16. 6,16. Marcos 6,16. Coloquei aí. Eu fixei a minha tela aí, que aí agora vai ficar aí. Marcos 6,16. Então diz assim: Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando via, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvir. Então, esse texto fala de João Batista, né? João Batista, primo de Jesus Cristo. João Batista, um homem que, quando Jesus começou a pensar em iniciar o ministério, ele já tinha, então, o ministério. Quando Jesus pensou em começar a ter discípulos, João Batista já tinha muitos discípulos. E João era um homem renomado, conhecido na região, um homem que decidiu não viver nas cidades, mas João pregava nos desertos, tinha uma forma peculiar ali de se vestia ali então com pele de camelo, comia coisas peculiares também. Então, a Bíblia diz que ele gostava muito de comer gafanhoto com mel, olha só. Um homem que teve seu ministério ali, então, preparando a chegada do Messias, né? Um homem que ele era conhecido por não ter papa na língua, não ter freio na língua, sabe? Falava o que pensava. Então, quando ele tinha que falar alguma coisa, ele pegava e falava mesmo. Ele era odiado
porque ele não era, ele não compactuava ali com o pecado, né? Não compactuava com ele. E é por isso que a mulher de Herodes o odiava tanto. A mulher de Herodes, ela era casada com Filipe, que era irmão de Herodes. Herodes se encanta por Herodias e rouba a mulher do irmão. E aí, João Batista, numa das visitas que fez ao palácio, olha para Herodes e fala mesmo: ó, você está errado, você não deveria se casar com ela, ela é a mulher do seu irmão. E Herodias tem aquela palavra para Herodes como uma afronta, e ela odeia João ali profundamente. E a consequência disso é que João foi preso. João Batista foi preso, mas ele era um homem justo. Ele era um homem dedicado ao evangelho, ele era um homem dedicado à palavra de Deus, era um homem que dedicou a vida inteira para preparar o evangelho e o caminho do Senhor Jesus. E agora, ali, simplesmente, o primo de Jesus, que é totalmente desapegado, de orgulho, o primo de Jesus que trabalha incansavelmente ali para o ministério do seu primo, o primo de Jesus que se dizia não ser digno de desatar as sandálias dele, mas agora ele está preso. E o mais impressionante, Jesus não está movendo uma palha. Jesus não está preocupado com nada nesse momento ali de prisão de João Batista. Então, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós começamos a ir à igreja e ter momentos de relacionamento com Deus, quando nós passamos por momentos difíceis, estando fiel a Deus, ali onde a nossa fé é provada, a primeira coisa que nós queremos ouvir de Deus, ali é um movimento. Nós queremos ouvir uma libertação. Nós queremos que Ele faça algo, nós queremos que Ele venha, nós queremos que Ele se compadeça, nós queremos que Ele nos ajude, nós queremos que Ele se chegue a nós. E a Bíblia diz agora que João Batista está preso, porque ele viveu fielmente, olha só. Ele está preso. E Jesus não vai resgatá-lo da prisão. Jesus não vai resgatá-lo. Ele não faz nada. Simplesmente não faz nada. E não tem sentido isso, se você parar para pensar. Porque o sentido é um homem fiel a Deus preso, Deus vai mandar uma carruagem de fogo, Deus vai mandar um terremoto, Deus vai mandar um rebuliço e vai resgatá-lo. Mas agora não. Não. Eu queria que você se colocasse um minuto aí no lugar de João Batista. Ele não tem problema. Ele era famoso. Quando Jesus aparece, ele não tem problema em agora se transformar à sombra de Jesus. Ele não tem problema em se anular, em se humilhar. Ele não tem problema com isso. Mas seria um pouco razoável Jesus, no momento de dificuldade dele, né, se quer fazer uma visita à prisão. Não seria razoável? Não seria normal? Mas simplesmente nada disso acontece. Aí você fala assim, e a fé de João Batista? Mas como é que ficou diante desse cenário, então? A Bíblia ela não trata muito sobre a fé dele, mas há um texto, ele não está em Marcos, mas está lá em Mateus, que fala um pouquinho de como estava a fé de João. Se você quiser ler comigo, está lá em Mateus 11, versículo 2. Mateus 11, 2. Está lá. João Batista preso e Jesus não foi visitá-lo. Ele está preso porque ele abriu a boca para dizer a Herodes que ele estava pecando, e agora João Batista fala o seguinte, em Mateus capítulo 11, versículo 2, está assim. João, ao ouvir na prisão que o primo dele, Jesus Cristo, estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar. Então, olha a pergunta de João. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Olha a pergunta dele.
Isso não soa como uma dúvida? Ele está preso, Jesus não foi visitá-lo, Jesus não mandou carruagem de fogo, Jesus não fez nada, e agora João na prisão chama os discípulos dele e fala, vocês podem ir até Jesus e perguntar se ele realmente é o Messias? Porque o Messias que eu espero poderia vir aqui me livrar. O Messias que eu espero poderia vir aqui me tirar. Aí você sabe qual que é a resposta de Jesus para ele? A resposta de Jesus para os discípulos de João, lá no versículo 4 do capítulo 11, olha o que Jesus responde. Voltem, falem para João o seguinte, falem para ele que o que vocês estão ouvindo, fala para ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus está vivendo o auge do ministério dele, enquanto João está aqui. Os milagres estão movimentando tudo a todo tempo. E a resposta que Jesus manda para João, o primo que está preso, não tem uma palavra sobre eu libertar você. Não tem uma palavra dizendo, fica tranquilo, alguma coisa vai acontecer. Não. A única resposta que Jesus dá aos discípulos que levam o recado a João que está preso fique tranquilo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e fique tranquilo. Não tem nenhuma esperança. Não tem nada nesse sentido. E talvez João estava esperando ali uma resposta assim de Jesus. Fica tranquilo, João, ó, tudo certo, tudo ok. Daqui a pouco estou chegando. Mas Jesus diz, fique feliz, que eu estou fazendo a minha obra. Fique feliz, que eu estou manifestando. Fique feliz, porque as pessoas estão sendo impactadas. Irmãos, nem sempre as coisas vão fazer sentido. Nem sempre o Jesus que você está esperando vai fazer sentido. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Nunca reclame do ruim. Eu sempre falo isso. Nunca reclame do ruim. Porque o ruim sempre pode ficar péssimo. Nesse momento da vida de João, ele é preso. Ele está preso porque ele olhou para Herodes e disse, é errado vocês casar aí, ó, com a irmã do seu irmão, com a mulher do seu irmão. Mas agora a filha de Herodias, que é enteada de Herodes, vai fazer aniversário. E agora ele vai fazer uma grande festa. E Herodes chama a enteada, e ali, emocionado pela festa, acho que até embriagado também, né? O rei Herodes diz assim para a menina, olha, me pede aí o que você quiser. O que você quiser eu vou te dar. Até metade do meu reino eu vou dar a você. Aí a menininha pegou, toda ali, jovenzinha, né? Ai, o que eu quero, né? Vai perguntar para a mãe. O que ela poderia pedir? Poderia pedir até metade do reino. Olha só. E a mãe odiava tanto João Batista. E pronto. E a menina chega, mamãe, além da festa, que vai, o rei vai me dar um presente de aniversário, eu não sei o que pedir. Pronto. O que eu peço? Herodias, filha, pede a cabeça de João Batista numa bandeja, no meio do seu aniversário. Quer confirmar isso? Está lá, Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e os convidados. E o rei disse a Jó, peça-me qualquer coisa que eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse para a mãe dela, Herodias, mamãe, o que eu vou pedir? A cabeça de João Batista, respondeu a mãe.
Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo agora que me dê mesmo a cabeça de João Batista na prata. Aquele rei temia também a questão de João Batista, porque ele sabia que João Batista falava era a verdade. Mas, e agora? Era a palavra dele. Era a palavra dele. Irmãos, isso não tem beleza. Não tem beleza nisso. João Batista foi morto. Não tem beleza. Não tem encantamento. Um carrasco vai até a cela de João Batista, lá até onde João Batista está, abre a porta da cadeia, deita o pescoço dele sobre uma pedra, corta a sua cabeça e leva na bandeja. Deus não livrou. Deus não livrou. Jesus não livrou. Essa fé faz sentido para você, essa fé? Eu confesso que o final da história de João Batista não faz sentido para mim. Porque não é bonito. Não é bonito. Não é um final que combina com a coragem, a fidelidade, não é um final que combina com a forma ousada, arrojada dele, não. Mas o reino de Deus nunca vai fazer sentido para nós. Quando nós olhamos de acordo com o que a gente sente, o reino de Deus nunca vai fazer sentido. Porque o que é sucesso para mim, muitas vezes não é sucesso para Deus. O que é vitória para mim, muitas vezes não é vitória para Deus. O que é realização para mim, muitas vezes não é realização para Deus. E aí eu pergunto para você, o que você faz quando a sua vida não faz sentido? O que você faz quando aquilo que você acha que Deus deveria fazer, ele simplesmente não faz? O que você faz quando você quer que ele fale e ele simplesmente se cala? E aí? Há momentos que Deus se cala. Canta um louvor que eu gosto muito. Das antigas aí. Voz da verdade. Há momentos que Deus se cala. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O fato de Deus não estar falando com você não significa que ele não está te ouvindo. O fato de você ir à igreja e falar, eu não estou sentindo mais nada, eu estou sentado aqui, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo mais aquela força. O fato de você não estar sentindo não significa que ele não esteja perto. Não significa que ele não esteja sensível à sua voz. Eu quero que você entenda, e é o que é mais importante, assim, do que sentir alguma coisa hoje, é concluir o plano estabelecido por Deus. Concluir esse plano é mais importante do que sentir qualquer coisa. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, Salomão vai dizer que muitos são os planos do coração do homem. Muitas coisas eu penso, muitas coisas eu quero, mas o que prevalece, o que importa é o propósito do Senhor. E aqui sempre vai ter um paradigma. Sempre, sempre. Sempre vai ter um conflito entre aquilo que eu quero e o plano do Senhor. Muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer. Muitas vezes o que eu planejei não é o que Deus planejou. Muitas vezes o que eu acho que eu mereço não é o que Deus acha que eu mereço. E você não pode avaliar a bondade de Deus pelas circunstâncias do que vive. Você não pode dizer que Deus é bom porque a tua vida está boa. Você não pode dizer que Deus é bom porque você está empregado. Você não pode dizer que Deus é bom porque você tem um carro, porque você tem uma casa. Deus é bom. Deus é bom porque essa é a natureza de Deus. Não importa qual é a fase que você esteja vivendo. Seja no alto de um monte ou no profundo de um vale. Deus é bom. E isso tem que bastar. Tem que bastar. Deus é bom quando eu estou desempregado, Deus é bom quando eu estou empregado, Deus é bom quando eu estou são, Deus é bom quando eu estou doente, Deus é bom quando a porta abriu, mas dele também é bom quando a porta se fecha, que é bom o tempo todo. Às vezes o que eu estou falando não é o que você gostaria de ouvir, talvez você entrou nessa madrugada para ouvir
uma outra palavra, uma palavra de muitas bênçãos e tal, e não uma palavra de confronto, mas é necessário ouvir. Eu não posso avaliar a bondade de Deus pelas minhas circunstâncias. Eu não posso. Eu não posso. E eu estou falando isso porque, por vezes, eu faço isso. Eu estou no momento que, às vezes, eu começo a questionar Deus, eu começo a avaliar Ele pelas circunstâncias. Não, mas Deus, mas peraí, mas por que isso não acontece? Mas eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo aquilo, mas por que... Não, eu não posso. Não posso. A palavra dele para mim, não posso. Eu não posso dizer que Deus não foi bom com João Batista porque a cabeça dele foi parar na bandeja. Eu não posso. Porque não é o reino de Deus cabendo, mas sou eu inserido num plano muito maior do que eu. Que os caminhos dele são mais altos do que eu. E os pensamentos dele também são mais altos do que os meus. Então a fé não faz sentido porque a fé não está naquilo que eu plantei, naquilo que eu planejei. A fé, ela está nele. E se o plano está no seu coração, é muito provável que você vai ter que se converter pelo menos uns 20 anos, umas 20 vezes por ano. Se o plano de Deus para sua vida é o que você quer, é muito provável que a sua vida cristã você vai parar. Porque tem horas que você vai querer ouvir e ele não vai falar. Não vai falar. Ah, mas ele não vai falar. Tem hora que ele não vai falar. Ou se falar, não vai falar aquilo que você quer ouvir. Tem hora que você vai querer que ele te livre e ele não vai te livrar. Tem hora que você vai querer que ele te dê uma resposta para ontem e ele não vai te dar. Ah, e aí você vai dizer, Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Ele ama sim, ele gosta sim. O que acontece é que você está olhando a bondade de Deus pelos olhos do seu coração. E Deus não é o que você quer que ele seja. Ele é o que é. Deus não é o que eu acho que ele é. Ele é o que é e pronto. Ponto final. Antes de eu existir, ele já era. Enquanto eu existo, ele é. E depois que eu partir daqui, ele continua sendo. Se eu vou para o céu, para o inferno, ele continua sendo quem ele é. Se eu me casar, se eu vou ter filhos, se eu vou usar droga, se eu vou... Deus não precisa que eu faça alguma coisa para ele ser alguma coisa. Ele já é. Então, eu tenho que entender que ele é absoluto. Ele é o centro. Ah, mas Márcio, eu quero saber. Vou revoltar então, Márcio. Quer saber? Eu vou usar droga, eu vou beber. Ó, problema seu. Ele continua reinando sobre tudo, sobre todos. Ah, eu vou adulterar, eu vou prostituir. Problema seu. Ele vai continuar reinando sobre tudo, sobre todos. Mas a única coisa que ele quer que você entenda é que acima de tudo que você pensa, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. A nossa fé ela não pode estar no plano. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A morte, o falecimento de um filho, é difícil? É. Mas se eu tenho que entender que ele tem um plano, a glória é Deus. A glória é dele. É o que Jó diz. A gente já falou tanto de Jó aqui. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma perda, um falecimento, um nascimento, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e conduzem ao seu propósito. Ah, então, Márcio, as minhas feridas, as minhas percas, então foram boas? Se você entender que Deus é bom, eu digo a você que sim. Se você quer que a sua vida faça sentido, se você quer que as peças se encaixem ali perfeitamente, Deus não vai mudar o plano dele para aquilo que faz sentido para você. Conexão das coisas
não está no plano do homem, mas está no plano de Deus. As coisas não se encaixam quando eu entendo. As coisas se encaixam quando eu sinto que Deus está comigo. Eu preciso entender que, ainda que eu não consiga compreender o plano, eu confio no propósito. Ah, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio no propósito. Você não precisa entender o plano, você tem que confiar no propósito. Não é natural, gente. Não é natural. João Batista está preso. Não é natural, sabe, vira o carrasco com o machado e corta a cabeça dele. Não é natural. É uma história difícil, é uma história aparentemente cruel, que parece que ele perdeu. Game over para ele. Mas se você entender que acima do plano tem um propósito, eu não entendi o plano, mas ele continua fiel, ele continua firme, ele continua com Deus. Então, quando lhe faltarem recursos financeiros, quando as contas não vierem, quando as coisas não estiverem acontecendo, quando simplesmente as ameaças aparecerem, quando a crise bater à sua porta, enfim, quando Deus não responder no tempo que você quer, quando você não ouvir as coisas, você tem que entender. Eu preciso confiar plenamente no projeto de Deus. Eu preciso confiar. Eu preciso entender que, ainda que não faça sentido, eu não posso começar a ter vários porquês. Ah, porque morreu, porque nasceu, porque eu perdi. Não. Eu não vejo João Batista depois. Quando os discípulos dão a resposta de que Jesus está curando, Jesus está libertando, eu não vejo João Batista entrando ali numa crise emocional. Ele sabia. Eu não estou entendendo, mas eu confio nele. Ele não veio até aqui me livrar da prisão, mas eu confio nele. Ele não veio aqui mandar uma carruagem de fogo, como foi com Pedro, mas eu confio nele. Ah, ele não mandou um terremoto, como foi com o próprio apóstolo Paulo, mas eu confio nele, eu confio no plano. Eu confio, eu não estou entendendo, mas eu confio. E é isso que o diabo tem medo que você diga. É isso que Satanás tem medo que você grite. Eu confio nele. Satanás quer que você queira entender as coisas. Satanás quer que você dobre o joelho e fale, não. Enquanto Deus não me revelar, eu não volto para a igreja. E não. Enquanto eu não entender que Deus é esse, que é isso, que Deus é esse que deixa eu passar pelo que eu estou passando, que Deus é esse, que Deus cruel, como é que pode ser esse um Deus de amor? E Satanás dizendo, isso aí, ó, vai, por essa linha mesmo, vai, questiona. Queira você mesmo colocar Deus no banco dos réus, sabe? Queira você mesmo colocar Deus ali, ó, contra as paredes, faça isso mesmo. Torne-se você o Deus da sua vida. Torne-se você o seu próprio Deusinho aí. E aí o Espírito Santo está dizendo, não. Confie no propósito. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. Então confie, presta atenção nisso, confie. Você não precisa entender. Você não precisa entender, você não precisa gostar, você não precisa amar. Você só precisa confiar que Deus tem um caráter e uma bondade que nunca vai falhar contra a sua vida. Você pode não estar gostando, você pode não estar amando, você pode não estar saboreando. Ah, mas a bondade de Deus e o caráter de Deus, elas estão sempre disponíveis para a sua vida. Mesmo quando você não entender, confie que Ele é bom. Confie que Ele é bom. Mesmo que o coração diga o contrário, Ele é bom. Mesmo que sua mente desesperada diga o contrário, Ele é bom. Mesmo que o processo esteja difícil, Deus é bom. Confia no caráter e na bondade dele. Ame. Ame o caráter de Deus e a bondade dele. Não os seus gostos, não as suas preferências. O próprio Jesus viveu uma fase que não fazia sentido.
estamos falando de João Batista, mas o próprio primo ali, o mais novo, Jesus, em Marcos, lá capítulo 11, no versículo 36, Jesus está vivendo um momento onde o plano está muito difícil, e ele vai dizer para o pai, pai, tudo te é possível. Ele está lá no Getsemane, momentos ali antes da cruz, mas aí ele pega e fala assim, pai, tudo te é possível, mas afasta de mim esse cálice. Jesus literalmente está pedindo para desistir, ele literalmente está pedindo ao Senhor, se for possível, interrompe aqui. Mas ele fala o seguinte, não é minha vontade, ser espancado, Senhor, né? Senhor, não é minha vontade, Pai, ser humilhado, não é minha vontade que eles cuspem em mim, o plano é difícil, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu estou odiando o plano, mas eu permaneço, porque eu confio no propósito. Aí Marcos capítulo 11, versículo 34, fala, por volta das 3 horas da tarde, Jesus deu um grito na cruz, ele bradou em voz alta lá, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está dizendo, porque o Senhor está em silêncio comigo. Olha só. É para você estar falando comigo, eu estou na cruz, eu estou sangrando. Porque esse momento difícil o Senhor não fala comigo. Porque nós queremos que nos momentos difíceis, Deus fale conosco. Porque que o Senhor não está olhando para mim, né? A gente fica questionando nesse momento difícil. Senhor, por que tu não vem? Aí, meu pai, né, Jesus ali, né, falando com Deus, por que tu me abandonou? Não faz sentido. O próprio Jesus enfrentou uma fase que não fazia sentido. A sua humanidade, a sua parte homem, estava em conflito, a sua forma humana estava em conflito, e o pai agora simplesmente se cala. E não é porque o pai está com ódio dele, não é porque o pai está desprezando ele, mas olha para mim, Cristo. Tem momentos que eu e você, nós não precisamos ter um afago. Tem momentos que a gente não precisa de um carinho, tem momentos que a gente não precisa de piedade, tem momentos que a gente não precisa de toalha, de cafuné, tem momentos que a gente não precisa, tem momentos que a gente só precisa permanecer no plano que Ele colocou na nossa vida. E você sabe por que o Pai não falou com Jesus? Que não tinha nada de falar. Ele tinha que passar por aquilo. Era uma sexta-feira, era um dia de dor, mas o Pai sabia. Eu vou ficar em silêncio aqui, mas no domingo de manhã, tudo vai fazer sentido para ele. Domingo de manhã a pedra vai rolar, ele vai ressuscitar, ele vai resgatar a chave da vida e da morte. Domingo de manhã vai fazer sentido. Então, se você quer sentido, tá? Tem muitas pessoas que vão tentar te ajudar, sabe? Eu vou olhar aí, tem cartomante, psicografia, Chico Xavier, não sei o que, tem um monte. Mas se você quer confiar no propósito que é maior que a sua vida, pare de querer abraço, pare de querer afago, pare de querer que as pessoas tenham dó de você. Fique firme, confie no caráter de Deus, confie no caráter, na bondade de Deus, porque ela não vai falhar na sua vida. Mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando não fizer nenhum sentido. Não é porque Deus está em silêncio que Ele está longe. E por mais absurdo que seja, por mais incompreensível que seja, continue, pois o caráter e a bondade de Deus estão lá. Os propósitos de Deus gritam. E nem sempre vão combinar com você. Então, pega isso aí, ó. Ao invés de dizer por quê, eu digo para quê. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando não fizer sentido, não fique dizendo por quê. Diga para quê, Senhor. O Senhor está me preparando para quê, Senhor? Nada faz sentido.
O que está para chegar, Senhor? Para onde o Senhor está me levando, Senhor? Para que isso, Senhor? Para quê? Porque o para quê te prepara para algo, o porquê te joga para trás. Para quê te prepara para algo, o porquê te joga para trás. Porque, eu não aguento, não aguento. Por quê? Por quê? Ó céus, ó vida, por quê? Sabe aquela lamentação? E o para quê é, opa, as aves estão se movendo. Opa, alguma coisa vai chegar. Para quê? Para quê, Senhor? Por que o Senhor não deixou essa porta abrir? Para que, Senhor? Alguma coisa, enfim. A história de João não acabou assim. Não acabou só nessa parte. Vai Mateus capítulo 11, capítulo 11, versículo 11. E aqui, vou colocar aqui para vocês. Ó, Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz: Eu digo-lhes em verdade, Jesus dizendo, entre os nascidos de mulher, olha só, entre os nascidos de mulher, quem é nascido de mulher? Todo mundo aqui, né? Todos os homens, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, nem Abraão, nem Isaac, nem Davi, ninguém maior que ele. Porque não são os anos aqui que determina para onde eu vou. É a minha vida. Eu fiquei tentando imaginar a hora que o carrasco entra ali naquela cela de João, talvez a alma dele dizendo, você foi injustiçado, Jesus não te ama, seu primo, tá vendo? Você era muito mais famoso que ele antes. Quando ele começou o ministério, ele não era nada. Você que cedeu espaço, seus discípulos, você abriu muito espaço para ele, você não parou para trabalhar. Não é justo. Nenhuma visita, sabe? Nenhum advogado, nenhum habeas corpus. Aí chega o carrasco. E eu não acredito que esse momento João Batista chorou. Eu não acredito que ele reclamou, porque se ele fizesse isso, Jesus não diria que ele foi o maior nascido de mulher. Olha só. Imagina que na hora que ele viu o carrasco entrando com o machado, ele deve ter puxado ali no colarinho assim um pouco, puxado a gola ali, né? Deve ter dito, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no meu primo, eu confio em Jesus. Tem uma razão para ele não ter vindo me visitar aqui nessa prisão. Pode cortar meu pescoço. Você não vai resistir? Não. Não. Pode cortar o pescoço. Eu entendo o plano, mas... Porque eu posso não entender o plano, mas eu confio no propósito. Você quer uma fé que faça sentido? Exista. Não tem como. Você não vai aguentar servir a Deus. Não vai. Agora, se você entender que a bondade de Deus e o caráter dele nunca estarão em questionamento, bem-vindo. Estamos aqui, ó, juntos. A Bíblia diz que as coisas de Deus, né, Isaías fala, né, as coisas de Deus aos olhos naturais é loucura. E muitas vezes a gente se faz de louco para ganhar um louco. E agora eu queria convidar você para fechar os olhos e para a gente orar enquanto o louvor toca. Vou compartilhar aqui, quero que você feche seus olhos. Às vezes você está passando um momento aí delicado, um momento de aflição que você pode não estar entendendo, mas Deus, ele traz essa palavra hoje para nós,
nos mostrando que não adianta a gente questionar. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, esta manhã. Sabemos, Pai, que nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas o Senhor traz aquilo que é necessário. Eu quero, Pai, apresentar tudo de cada um aqui presente. Eu não sei o que cada um está passando, qual que é o deserto, qual que é a dificuldade, mas o Senhor sabe a fase de cada um. A fase do silêncio, essa fase que parece que o Senhor não ouve, mas tudo tem um propósito. E os seus planos são maiores do que os nossos. Então, Pai, nós convidamos ao Senhor agora. Entra, Pai, na nossa casa, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Acalma ele, para que não haja questionamento, para que nós possamos ter certeza de que o seu propósito é sempre melhor para a nossa vida. Pode estar doendo, pode estar machucando, mas tudo é para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor possa, Pai, trazer essa maturidade para nós hoje, espiritual. Viver no reino, Pai, não é só receber. Servir ao Senhor não é só receber. Servir ao Senhor, o nome já fala, é servir, é dar, é se doar. Portanto, Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Que o Senhor possa, Pai, que eu possa, Pai, abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teus sonhos são maiores do que eles. Sim, Pai, teus caminhos são mais altos do que eles. Muito obrigado. Já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Amém. Amém. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa madrugada. Espero que ela tenha feito sentido aí para vocês. Agora é aquele momento que eu abro espaço aqui, que a gente pode compartilhar, a gente pode falar,
testemunhar, comentar sobre a palavra, por favor, fique à vontade. A gente já está aqui há mais tempo, sabe como é que funciona. Fique à vontade. Pode falar, Josemira. A palavra parece que deu um murro no meu coração, viu? Nossa, eu acho como que a gente lê a palavra e sempre ela vem e dá uma, uma sacudida. Esse Joãozinho Batista, essa história dele, é, muito questionamento, abre as portas para muito questionamento. A gente sempre fica perguntando por quê, né? E você falou aí muito bem, não vamos ficar perguntando por quê, vamos perguntar para que isso está acontecendo comigo. É para servir para nossa edificação espiritual. A gente sempre precisa tirar um aprendizado de tudo que acontece com a gente. Nesse trecho que você falou aqui tem tanto questionamento, pergunte, tem tanto questionamento, mas não pergunte por quê, pergunte para quê, né? Quando João Batista pergunta, Jesus, você é realmente o Messias? Olha só, pois João Batista conhecia a história de Jesus mais do que qualquer outro. Ele conhecia desde criança a história de Jesus. E assim, e questionava também por que que ele não fazia milagres. Só depois, né, de 30 anos que ele começou a fazer milagres. Então, até os 30 anos de Jesus, João Batista já vinha fazendo muita coisa. E na hora que ele precisou, que ele imaginou que viria o socorro de Jesus, naquela hora que ele estava ali para ser degolado, ele questionou. Pergunte a ele, Jesus, você é realmente o Messias? Então, assim, mostra que nós, na hora da fraqueza, a gente também, às vezes, duvida, né? Fica, Senhor, cadê você? Onde que o Senhor está? Por que que não me socorre numa situação dessa? Será que eu estou servindo mesmo o Deus certo? Será que eu não estou errada? Será que eu estou servindo de maneira certa ao Deus certo? Então a gente se enche desses questionamentos. E foi assim, debochante, crucial, essa atitude de João de ter falado, vai lá e pergunta a ele, Jesus, você realmente é o Messias? E o que que ele respondeu? Falou, eu vou lá e vou provar para ele quem é que eu sou, o que que eu vou fazer para ele ver que realmente eu sou, principalmente por se tratar de parente. Eles são primos, e parente é família. Então, assim, poxa, meu primo está me afrontando, está me mandando fazer uma pergunta dessa, eu vou lá e vou falar para ele quem é que eu sou. Né? As atitudes da gente são essas, né, de falar. E ele simplesmente falou, diga a ele para que fique tranquilo. E fique tranquilo. Os mudos estão escutando, os paralíticos estão andando, os feridos estão sendo curados. O que que ele quis dizer com isso? Fique tranquilo, porque o meu propósito eu estou cumprindo. Eu vim para um propósito. E o meu propósito eu estou cumprindo. Então,
fique tranquilo, porque a gente, às vezes, fica perguntando qual que é o nosso propósito. Qual que era o propósito de João Batista? O propósito de João Batista era para vir abrindo caminhos para Jesus. Abrir os caminhos. Deus colocou João Batista com esse propósito. E aí João Batista, na hora que ele abriu os caminhos, e que Jesus chegou, e que foi batizado, e que ele reconheceu que era Jesus pelo Espírito Santo que desceu sobre ele. Então, ele tinha presenciado tudo isso. E mesmo assim, ele ainda duvidou, questionou. Então, às vezes, nós saímos do nosso propósito. O propósito de João Batista, penso eu, né, era abrir os caminhos para Jesus. Jesus chegou, tomou o posicionamento dele, e João Batista tinha que ficar já fazendo outra coisa, não mais aquilo. E João Batista continuou, foi para o outro lado, Jesus foi para o outro lado do rio, fazer as coisas que ele veio fazer, os batismos, as curas, e João Batista continuou fazendo. Talvez, né, penso eu, o propósito dele tinha acabado ali, mas ele continuou fazendo as mesmas coisas que Jesus veio fazendo. E depois chega nessa hora aí, onde que vai parar na casa de Herodes, e vai aconselhar Herodes sobre Herodíades. E essa filha de Herodíades, quer dizer, ela era filha provavelmente do Filipe, né? Que era o Filipe, que era o marido de Herodíades. Ela vai para fazer uma dança. Essa dança, que a gente imagina, devia ser uma dança sensual. Uma dança sensual que encantou os olhos de Herodes, ao ponto de falar: a sua dança me encantou tanto que eu vou fazer peço o que você quiser. Peça o que você quiser do meu reino, que eu vou te dar. Então, são as coisas que a gente, às vezes, usa para encantar o mundo, encantar pessoas, que às vezes as coisas não são boas, são coisas más. Mas a maldade nem estava na menina, que pelo jeito era uma menina nova, ela estava só cumprindo ali papéis. Mas a tentação do diabo é que abriu os olhos cada vez mais de Herodes, né, ali encantado com aquela menina, e fez tamanha proposta dela: peça o que quiser. Como falar uma coisa dessa para uma menina? Peça o que você quiser do meu reino. Olha a autonomia que ele deu para uma menina. E ela, inocentemente, sem saber, foi pedir à mãe. A mãe, cheia de ódio, cheia de maldade, cheia de rancor, influencia uma filha, uma criança. Então, quantos ensinamentos a gente pode tirar disso daí? Quantas coisas essa mãe poderia ter orientado essa menina a pedir? Não, mas passou para essa menina a maldade. E vê que a presença da maldade estava aí em todos os lados. A falta de Deus, a falta da presença de Deus, a falta da esperança em Deus, a falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus, nos leva a cada vez mais ficar envolvido com esse monte de coisas do mundo. Você vê que quando Salomão foi pedir uma coisa para Deus, ele pediu sabedoria. Essa daí foi pedir à mãe uma coisa, a mãe, ela pensou em pedir à mãe, que a mãe fosse orientar alguma coisa material. E a mãe ensina a menina um ato de crueldade. Como que a gente fala para uma filha? Ensina um ato de crueldade desse para um filho. Então, assim, quantos ensinamentos nesse trecho pequeno que você trouxe, tanta coisa que a gente tem que aprender
disso aí. E saber que chegou a nossa hora, nós cumprimos o nosso propósito, só que a gente não acha que cumpriu, a gente sempre acha que tem que fazer mais, como João Batista, ele talvez pensou que tivesse que fazer mais, mas o propósito que Deus tinha colocado já tinha acabado ali. E aí, que a gente continua fazendo o propósito, e chega a nossa hora, como chegou a hora para João Batista de morrer, fica nesse desespero, nessa falta de fé. Então, assim, a nossa fé não depende das circunstâncias. Nós não podemos colocar a nossa fé nas circunstâncias, independente do que acontecer. Deus é Deus e Deus é bom. E tudo que ele faz é porque ele é Deus. E ele faz porque ele é bom. E a gente tem que acreditar nisso, independente das circunstâncias, nós temos que ter essa fé, que a presença dele nos basta, independente da circunstância. A presença dele nos basta. Então, a minha vontade, como fala nessa música, a minha vontade já deixei para trás, pois o teu reino eu já ganhei. Então, como você colocou muito bem, Márcio, Jesus passou pela mesma situação. Quando a gente está numa situação difícil, de desespero, a gente também questiona a Deus. Jesus também passou por isso. Pai, por que não me socorre? Estão cuspindo em mim, batendo em mim, sangrando. Vão me pregar numa cruz. Por que isso? Salva-me, Pai. Se for da tua vontade. Né? Então, a gente sempre tem que falar para Deus, independente do que acontecer. Se for da tua vontade, Pai, se está nos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Um exemplo, só mais para fechar aqui, um exemplo que aconteceu há pouco tempo nas mídias. Uma irmã de caridade foi assaltada num convento e foi estrupada e morta. Aí você pensa, meu Deus do céu, uma mulher que viveu a vida para a igreja, para Jesus, e será que na hora ela também não pensou, Deus, cadê você? Não vai me salvar? Não vai me socorrer nessa hora? Cadê você, meu Deus? O Deus que eu servi há tantos anos. Então as pessoas às vezes falam, poxa, onde está o Deus dela? Como que o Deus dela não socorreu ela aquela hora? Então, para tudo tem um propósito. Deus é bom, confie nele. Não deixe a sua fé baseada em circunstâncias do mundo. O mundo é mau. O mundo é mau. Ele veio para te roubar, para te destruir, para te matar. Deus não. Deus veio para nos ensinar o caminho, a verdade, a vida. Então Deus tinha um propósito para aquela mulher, passou por todo aquele sofrimento. Mas Deus tem um propósito e a gente precisa acreditar que Ele é bom e confiar em toda a sua bondade e no propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, foi muitos ensinamentos aqui hoje, Márcio. Se eu falar, eu vou ter só eu falar. Mas deixa eu deixar falar um pouco também. Obrigado, Josenira, pela participação. Obrigado. Mais alguém? Então, já que ninguém se manifestou, deixa eu falar mais um bocadinho. Pode falar. A questão, Márcio, da gente ter essa fé e confiar nele o tempo inteiro. Um testemunho mesmo aqui, de nada está tão ruim que não possa piorar. E quanto mais a gente reclamar, pior pode ficar. Porque a gente já sabe que reclamar significa reclamar, clamar duas vezes. Então, você está pedindo mais daquilo. E, às vezes, a gente esquece disso. Então, nós passamos por um processo esses dias, aqui em Valadares,
com problemas nas notas fiscais eletrônicas. E tudo que você precisava tirar nota fiscal não podia, porque teve um problema lá com a prefeitura com as notas fiscais. Então, isso deixou praticamente o dinheiro preso. Você tinha muitas contas para pagar, as pessoas te cobrando, porque precisavam do dinheiro, dos compromissos, a gente não podia pagar, não era porque não tinha dinheiro, é porque o dinheiro estava preso em algum lugar, porque não emitiu a nota fiscal, também não pôde fazer o pagamento e o dinheiro ficou preso. E isso foi para um, foi para outro, foi para outro, foi para todos. Os comerciantes, as pessoas jurídicas passaram por esse processo. E aí, onde o testemunho é meu, que você vê que você vive em oração, fica numa fé danada, e chegou início de mês, aquele monte de coisa para pagar, aquele monte de funcionário para receber, e todo mundo cobrando, e cadê o dinheiro? E aí, que a bonita aqui começa a reclamar, mas cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, porque vocês estão pedindo dinheiro? Não tem dinheiro, o dinheiro sumiu. E assim, você fica, na hora que a coisa aperta, às vezes, a fé, você acaba deixando a circunstância te dominar. Gente, vamos ter fé, vamos ter esperança, vai dar certo, vai passar, isso é uma fase. Vamos atrás de algum recurso, alguma reserva, vamos abrir mão de alguma reserva, vamos fazer o que pode para não deixar as coisas empilharem, as dívidas empilharem, mas a gente não pode reclamar. É sempre dar graças em tudo. Mas é difícil, na hora do aperto, na hora do desespero, você falar assim, obrigada a Deus por esse desespero que eu estou, obrigada a Deus porque eu não tenho dinheiro para pagar esse povo, obrigada a Deus. Isso é difícil para a gente. É isso que a gente aprende com essas manhãs aqui, nesses momentos de orações, é que a gente tem que, não é só na coisa boa, não é só na hora que o dinheiro entra, na hora que as coisas boas acontecem, que a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus. É nos momentos ruins, nos momentos difíceis, também a gente tem que lembrar e não reclamar, sempre agradecer, independente das circunstâncias, agradecer, porque Deus entende esse agradecimento, e Ele, rapidamente, Ele vai providenciar a situação, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Confie nele, Ele vai providenciar. Verdade, verdade. Ele é o dono de tudo, né? O que a gente tem que ter a consciência é de que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É isso aí. Mais alguém quer falar? Só tá muito caladinho hoje. A Gi, não sei se você vai conseguir falar, Gi, eu vi que o Yuri acordou. Acordou tossindo aqui. Tem que arrumar a bombinha para ele. Então, só, assim, não tem nem o que completar, né? Porque o Márcio falou, assim, tudo que precisava, né? Eu creio. Porque foi uma palavra, assim, de muita reflexão. E depois, com esse louvor, né? Esse louvor, nossa, eu amo esse louvor, essa parte que fala assim, né? Os teus sonhos são maiores do que os meus, né? Os teus caminhos bem mais altos do que os meus, né? E é exatamente isso, né? Porque nós conseguimos enxergar, né? Somente, no máximo, nossa visão é muito limitada, né? Nós conseguimos observar somente no máximo o dia de amanhã, né? Conseguimos observar no máximo a semana que vem, no máximo o ano que vem, né? Alguns anos depois, assim, fazer planos e sonhos, mas a visão, né, do Senhor é uma visão, assim, ilimitada, né? Ele enxerga, assim, gerações, né? E isso é muito profundo, porque ele sabe de todas as coisas, né? Nós que somos teimosos, mas ele sabe de todas as coisas.
E nem sempre vamos entender de fato, né, imediatamente, como o Marcos falou, o que Deus está fazendo, né, o movimento do Senhor. Nem sempre nós vamos entender, mas não podemos, né, confundir a falta de entendimento só porque eu não estou entendendo, né, com a ausência de propósito. Porque tudo há um propósito dele, né, em todas as coisas, né. E aí me veio até a memória nessa semana. Essa semana o Marcos levou as crianças para tirar sangue, né? Fazer exames de rotina, check-up, essas coisas normais, né? Que anualmente a gente faz. E assim, imagina, né, uma criança pequena, né, sendo levada para tirar sangue, né? Para realizar esse exame de rotina. Na cabeça dela, né, a cena é absurda, né? Na cabeça dela, tá fazendo uma crueldade comigo. Imagina me segurar, né? A criança chora, na mente dela, mas na realidade existe um propósito, né, dos pais, existe um cuidado, existe uma proteção, né? E aí eu vendo eles tentando negociar, não, mas deixa para outro dia. E aí eu fiquei pensando, como nós somos desse jeito, né? O tempo todo o Senhor tem um propósito, às vezes a cena parece ser um absurdo, tem coisa que a gente passa, como a Josenira falou aí nesse exemplo, aí nesse relato aí dessa mulher, né? Tem cena, você olha assim, meu Deus, que absurdo, como essa pessoa está sofrendo, como eu estou sofrendo, que cruel, como Deus está permitindo isso, né? A gente não, de fato, assim, a gente não enxerga, porque nossa visão ela é limitada, né? Mas existe em todas as coisas, né? Existe um cuidado dele, né? Existe um propósito, existe uma proteção. E se for para uma pessoa que seja feito o propósito dele em nossa vida, né? E, e é isso, né? Muitas vezes nossa relação com Deus é bem parecida aí com essa dessa criança, né? Mas existe um cuidado, existe uma proteção em todas as coisas, né? Mas aí é nesse momento que estamos sem entender que mora o perigo, né? Que entra Satanás, pois sua missão, de fato, assim, é destruir a nossa confiança no Senhor. A missão dele aqui nessa terra é essa, né? E quando a confiança cai, a nossa confiança no Senhor cai, aí começamos, né, a duvidar do caráter de Deus, começamos a interpretar tudo como abandono, né? Ai, Deus me abandonou, não acredito que está acontecendo, né? E a tomar decisões assim sem fé, aí que mora o perigo, né? Quando começamos a duvidar, interpretar como abandono do Senhor, né? E tomar decisões sem fé. E aí me fez lembrar assim do Éden, né? Foi exatamente isso que aconteceu. A serpente não começou com um ataque direto, né? Ela começou ali uma insinuação, né, sobre o caráter de Deus, né? Foi uma flecha ali que ela tirou, né? É, a dúvida, né? Foi isso mesmo que Deus disse, Eva? Foi isso mesmo, né? Em outras palavras, será que Deus é realmente confiável, Eva? E é esse mesmo jeito que Satanás atua na nossa vida, né? Essa dúvida que vem, é isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse para você fazer? E aí começamos, né, a interpretar de forma errada o que Deus está fazendo, né? Começamos a interpretar como abandono, que Ele não está cuidando da gente, e começamos a ele tomar decisões como Eva fez, né? E Satanás, ele opera até os dias de hoje dessa mesma forma, né? Não é um ataque direto, é um ataque ali sutil, né? A sutileza, né? E talvez, né, você que está aqui nesse encontro hoje, está vivendo algo assim, que pareça não fazer sentido nesse momento, né? Mas Deus nunca perde o controle da nossa história, jamais ele perde, né? E assim, o que ainda não faz sentido hoje pode ser exatamente a peça, né, que vai revelar o propósito de amanhã. Então, fica firme na fé, vamos ficar firme, porque existe propósito em todas as coisas, né? Que palavra poderosa é essa que o Márcio trouxe. E a pergunta, então, não é, eu entendo o que Deus está fazendo? A pergunta correta é, eu continuo confiando no Senhor, mesmo quando não entendo?
Então, é esse o segredo, né? Continuar confiando no Senhor, mesmo quando não estamos entendendo. E essa fé madura, né, que Deus espera de nós, né? Esse é amadurecimento espiritual, né? E porque a fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido, jamais. Eu só vou confiar quando tudo faz sentido? Não. Eu vou confiar independente do que está acontecendo. E porque, enfim, ela nasce quando a fé verdadeira, ela nasce quando nada faz sentido. É aí que nasce a fé verdadeira, né? Mas de fato eu continuo confiando que o Senhor vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer no momento que eu quero, Ele é Deus. Se Ele não fizer no momento que eu quero também, Ele continua sendo Deus, né? E é essa maturidade espiritual que precisamos, assim, orar por ela todos os dias, né? Senhor, que eu possa entender, né, que eu possa compreender que existe propósito em todas as coisas, que eu possa permanecer firme na fé, mesmo quando as coisas não vão do jeito que eu gostaria, né? E esse mundo é de provações. Quem falou que ia ser fácil, né? A maioria dos momentos que nós vamos passar aqui é vivendo luta mesmo, é instabilidade política, é instabilidade financeira, é instabilidade porque o mundo é do maligno, né? É, onde nós teremos paz, onde nós não precisaremos preocupar, é só na eternidade com o Senhor, né? Então, enquanto estivermos aqui, vamos nos preparando, porque é luta atrás de luta. Essa semana mesmo, esse mês, na verdade, né? Uma funcionária lá da loja de muitos anos, né? Mudou de cidade e ela nos deixou e ela cumpriu o propósito que ela tinha que cumprir lá, né, no nosso comércio, mas, enfim, ela teve que ir, o ciclo se encerrou, né, para ela. E assim, está sendo fácil? Não está sendo fácil, porque ela já dominava tudo, ela fazia tudo tranquilamente, não precisava ensinar nada, né? Como é tranquilo esse momento, né? Mas aí você começar a ensinar pessoas a fazer aquele serviço, tem hora que bate assim um desespero, dá vontade de desistir. Não estou entendendo, Senhor. Nossa, por que essa pessoa saiu, só me trouxe esses aqui que tem que ensinar tudo? Fácil não é, né? Mas quem disse que ia ser fácil, né? Quem disse que nossa vida vai ser sempre tranquila? E é luta atrás de luta, cada um no seu mundo aí, na sua realidade, enfim. E é isso. Precisamos permanecer firmes, confiantes, né? Que Ele está fazendo e cuidando de todas as coisas. Existe propósito em todas as coisas, né? Pessoas novas estão chegando, pessoas antigas estão saindo, existe propósito em todas as coisas, né? E é isso que eu gostaria de contribuir, nem precisaria, porque eu meio que só repeti mesmo o que o Márcio falou, né? Eu só repeti, confirmei aqui que entrou aqui como flecha no meu coração, né? Gratidão, Márcio, pela palavra. Tenho certeza que tocou além do meu coração, da Josenira que falou também. Muitos corações aí que estão caladinhos aí, mas que fez sentido, né? Amém? Amém. Amém. Rodrigo Paiva, só nas palminhas aí. Ó. É, amém. Hoje não tem nem o que falar, né? É realmente dessa forma. A gente tem que confiar no Senhor, independente da situação. Quando eu comento, eu sempre falo isso também, né? Que a confiança tem que ser em todos os momentos, a gente tem que aprender isso. Porque quando a gente está frágil, como já foi citado em determinada parte, a gente começa a duvidar, a questionar, e o inimigo vem e começa a querer te atrapalhar. E eu sou prova viva disso, que isso já tem muitos anos atrás. Quando eu decidi, né, casar com Karine, a gente se juntou primeiro, né, e assim, a gente começou na igreja, e a gente estava muito frequente na igreja. E do nada aconteceu algumas coisas, chegar em casa e, e o inimigo está manifestado nela, né, e ela virar para mim e falar assim, não era ela, né, que Deus é esse que você serve, que
faz você ir de ônibus para o trabalho. Que Deus é esse que você serve, que você mora de aluguel até agora. Que Deus, porque, igual já falei algumas vezes, a minha família, o nosso lar, mais que a gente foi batizado na Igreja Católica, a gente sempre teve em volta da gente a questão do espiritismo, né? Que minha avó era espírita e na nossa infância, até os nossos 14 anos, isso era muito frequente na nossa vida. Mas hoje eu entendo, né? Hoje eu conheço a palavra, conheço Deus verdadeiramente. E aí é a questão de confiar, independente de tudo que a gente passa. Qual a situação, se tá boa a gente agradece, se tá ruim a gente agradece e continua confiando no Senhor. Porque aqui nessa vida a gente está de passagem mesmo. Aqui a gente está esperando o dia que o Senhor vai nos resgatar e esperar o dia do juízo para, quem sabe, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida para a gente fazer a morada do Senhor. Como diz Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então é nessa parte, é nesse sentido, de confiar sempre no Senhor. Ótimo dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Deus abençoe. Pois é isso aí. Vamos encaminhando aí para encerrar o encontro. Eu agradeço aí a presença de todos. Não deixe essa palavra ficar só aqui. Compartilhe com outras pessoas. Daqui a pouquinho eu posto o link da gravação lá no grupo. Compartilhe para que outras pessoas possam receber também dessa palavra. Às vezes tem pessoa que está ali se revoltando contra Deus, em momentos que Deus se cala, né? E essa palavra talvez vai fazê-la mudar aí a forma de pensar. Então compartilhe você também. Esperamos vocês no próximo encontro, ao vivo. Esforce sempre para trazer mais alguém, convida mais alguém. Sei que é difícil, madrugada, né? Mas é um sacrifício que vale a pena. A gente já está aqui em 195 encontros e Deus tem feito grandes coisas aqui, impactado muitas pessoas, muitas famílias. É sempre muito bom, seja você uma pessoa que vai semear, convidando outras pessoas, tá? Nós temos aqui motivo de oração, filho da Lavínia. Ô, Márcio, Oi? comenta aí do encontro de homens, né, que aconteceu domingo. Verdade, ó, os homens que estão aqui, ó, o Vinícius estava, Rodrigo não, acho que o Rodrigo tinha um compromisso na igreja, ele tinha falado comigo. Aí nós temos aqui também que estava Robson também estava, aí tem mais homens aqui, ó, Adeilton, Paulo Henrique, esses não estavam não, fica o convite para vocês. O encontro de homens foi muito bom, depois vocês podem perguntar aí. Homens de pé. Exatamente. Tivemos lá tema assim, fantástico para ser discutido, foi muito bacana. E o que tem sido interessante é que, assim, vocês mulheres aí, ó, principalmente, que acham que homem não fala, vocês não têm ideia do quanto fala. Tá? Aqui fica aqui, ó, depois da palavra aqui, a Joselira, 1, 2, 3, fala lá, quase todos eles falam. Então, isso é muito bom, né? Então, esforcem para que seus esposos, namorados, e pai ou filhos participem desse encontro que acontece quinzenalmente, e Deus tem feito grandes coisas, viu? Já tivemos testemunhos, já pessoas que mandaram mensagem para mim no direct, esposas que mandaram mensagem já para mim, falando, nossa, já percebi mudança, o que é isso? Então, assim, a gente não faz nada não, é Deus que faz. A obra é dele, né? E incentiva aí os seus esposos a estarem com a gente aí a cada 15 dias nesses encontros. E tem sido muito edificante. Aos domingos, né, 9 da manhã. Domingo, 9 da manhã. O próximo domingo não tem, agora é só do outro. A gente faz um domingo sim, um domingo não.
Aí você podia postar o link do grupo lá no grupo da madrugada, né? Só para os homens entrar. É isso aí. Acho que a gente postou semana passada, vou postar novamente o link. É, Aí vocês compartilhem lá, falam, ó, marido, entra lá, que o negócio é bom. Entendeu? E é isso aí. É isso aí. Motivo de oração tem aqui, né? Da Lavínia, para a gente orar, a favor do filhinho dela, que está internado. Se mais alguém tiver algum motivo de oração, pode colocar aí no chat. A gente vai estar fazendo aqui a oração final para encerrar. Hoje você faz essa oração final? pode fazer. Eu fiz a inicial, você faz a final. Então tá bom. Então vamos lá, feche seus olhos, vamos apresentar e entregar esse momento para Deus, agradecendo. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo encontro dessa madrugada, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra. O Senhor possa, Pai, abençoar cada família aqui representada. O Senhor possa, Pai, agora visitar, Pai, o filho da Lavínia que está internado. Pai, nós não sabemos o propósito, mas Tu sabes todas as coisas e nós não estamos aqui para te questionar de forma alguma, Pai. Só entregamos, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, e não para questionar, para falar, o porquê ele está internado, Pai, mas para quê, Pai? É para que o Seu nome seja glorificado, para quê? Então, Pai, que o Senhor possa trazer essas respostas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, visitar ele agora, dar sabedoria para os médicos, Pai, para que tenha a melhor conduta com ele, para que ele saia dessa situação da melhor maneira possível, Pai, e o Seu nome seja glorificado, que a sua filha possa testemunhar isso aqui. Em nome de Jesus, acalma o coração dela. Sabemos que o coração de pai, de mãe, essa hora fica aflito, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Melhor do que todos nós, Pai. Então entregamos a Ti, Pai. Abençoa cada família aqui, que o Senhor possa abençoar o dia de cada um, que cada um tenha um dia produtivo, que o Senhor possa dar livramentos, levar em paz para os seus trabalhos, suas atividades diárias, que o Senhor possa levar e trazer em paz, dando livramento, Pai, e que nós possamos, Pai, nessa quarta-feira, ser a boca certa para o ouvido certo, Pai. Que o Senhor nos coloque pessoas, Pai, na nossa vida, para que nós possamos falar do Teu amor, para que o Seu nome seja glorificado e que assim seja todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Desejo a todos um excepcional dia, que Deus abençoe, esperamos vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom dia a Bom todos. dia, façam todos um excepcional dia. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.